crianças morrendo enquanto estamos aqui. Tem mães buscando no fundo da panela, raspando com seus dedos o resto que ficou. E quando raspa o dedo que você pensa que vai levar à boca, eu vi algumas vezes levando à boca do seu filhinho. Às vezes me dá vontade de não falar, de manter uma profunda tristeza, dor e lamento por essa realidade crua, desumana, diabólica, satânica. E por muitas vezes somos participantes ou de maneira ingênua somos indiferentes. Pretendo colocar algumas coisas aqui sobre a tarefa que me foi passada. Uma não era da tarefa, é de um sentimento. Fiquei imaginando, Valdir, quando você estava aqui hoje à frente, a gente pensando em você, que tem sido esse personagem. Alguém estava do meu lado dizendo: transita em vários lugares, né? E aí, pensando na frase do John Stott, naquele que ele escreveu em 1982, no encontro de Grand Rapids, em Michigan, quando ele diz assim: confesso que cheguei a Grand Rapids bastante apreensivo. As teses e as reações, as teses distribuídas de antemão, eram críticas dos posicionamentos mútuos, às vezes de uma forma áspera. Como poderíamos chegar a um acordo? Mas além dos temores naturais, havia uma confiança que Deus pode nos unir e nos humilharmos sob a autoridade da sua palavra. John Stott, 1983, está naquele livro Evangelização e Responsabilidade Social. Por que eu me deparei com esse contexto? Porque eu já quero deixar aqui um desafio. Aquele contexto era um contexto de polarizações entre os teólogos ortodoxos fundamentalistas e os chamados teólogos liberais. E Lausanne começa com esse espírito de unidade do povo de Deus. Então eu quero já deixar o desafio, que a gente possa pensar num próximo encontro que seja inclusive repleto de tensões, de dificuldade dos diálogos, de ouvir uns aos outros, para que, em sendo um, o mundo possa escutar a mensagem do Evangelho. Claro que da minha parte eu tenho uma dificuldade de identificar hoje quem é esse povo de Deus. Eu tenho encontrado na minha caminhada vou usar a palavra frustração, na minha leitura de quem eu achava que era povo de Deus, que não é, e tenho encontrado várias pessoas que não fazem parte dos meus segmentos, que encontro neles seguidores e seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré, se bem que não no mesmo arquétipo religioso que eu convivo, mas identificar esse povo de Deus para juntos nós podermos, quem sabe, trazer de volta essa busca da unidade do povo de Deus, a fim de exercermos a nossa vocação e a nossa missão. Esse seria um desafio final, nem sei por que eu trouxe aqui para o começo da nossa conversa. Um outro aspecto é que a minha intenção é pelo menos deixar de alguma forma claro o que é que eu penso quando eu uso a expressão responsabilidade social. E presumo que essa temática da evangelização e da responsabilidade social não é de toda a cristandade. Por exemplo, esse não é tema, por exemplo, do mundo católico. Não é tema das comunidades periféricas que eu convivi na minha infância, na minha adolescência, da minha convivência nas comunidades pobres em Angola e nas comunidades periféricas de hoje. Com isso eu não estou dizendo que não é um tema importante. Eu estou apenas dizendo que em alguns lugares essas vivências acontecem sem uma elaboração teórica, Eu tenho aqui, desculpa se as minhas páginas estão soltas, uma num canto e outra no outro, porque eu já tinha preparado isso num outro contexto que eu e o Ariovaldo participamos no passado, foi um momento muito significativo. Nos movimentos evangélicos, os mais primitivos, e no caso brasileiro nas comunidades pobres, por exemplo, não se verifica nenhuma preocupação em se explicar a relação entre evangelização e responsabilidade social. Nesse cenário, as questões sociais são encaminhadas pela via do milagre, pela mística, razão pela qual as empresas da fé
as empresas religiosas se aproveitam dessa crença para perceber que já tem uma pavimentação sobre as questões sociais. Tem Júnior, meu irmão que está aqui, que viu uma das senhoras da nossa igreja, quando orava, abençoa, aí começava a citar o nome das 3 vaquinhas que ela possuía, porque a vaca, não dando leite, não tinha dinheiro para o alimento da família. Então o dinheiro, o leite da vaca fazia parte do cotidiano das orações, né? Então, nessas comunidades, as lutas da vida, os problemas sociais, as questões políticas fazem parte da agenda do cotidiano e da liturgia da comunidade, através das orações, dos clamores, dos testemunhos. Podemos fazer críticas quanto aos modelos de intervenção, se são pela via do milagre ou se pelo engajamento sociopolítico e pela garantia de direitos. Mas quero reconhecer que essas práticas são uma abordagem presente em todas as áreas da vida e do sofrimento e das dores dessas comunidades. Evangelizam enquanto socializam o pouco pão que possui, e quando socializam o pouco pão que possui, falam no cotidiano do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, naturalmente com seus códigos e percepções teológicas próprias. Tenho conhecido ao longo dos anos muitos evangélicos pobres dividindo com outros o pão, um pedaço pequeno de terreno, um vão da sua casa pequena, mulheres que apoiam seus vizinhos enfermos, crianças ou idosos, como enfermeiras acompanhantes nos hospitais públicos, enquanto dedicam noites sentadas numa cadeira de ferro, velando por seus pacientes, oram, falam do amor de Deus, leem as Escrituras. Alguns pleiteiam, inclusive, cargos políticos, então tem uma percepção política, agem como cabos eleitorais, agem como pessoas manipuladas como massa de manobra pelos interesses dos aproveitadores dessas situações, mas desfrutam a vida com suas ambiguidades e contradições, e a despeito de tanta escassez, divide o pão em meio ao sofrimento, celebram suas festas diante da dureza de suas lutas, alimentam-se de ternura e conseguem se nutrir de uma boa dosagem mista de resignação e às vezes indignação. Nas missões católicas, em geral, as pastorais incluem a proclamação, os serviços e as ações sociais políticas como tarefa da evangelização. A evangelização abrange papéis bem amplos. As diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil de 1999 a 1992, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, destacou 4 exigências intrínsecas da evangelização: evangelização como serviço, testemunhando-se o amor gratuito de Deus para com cada pessoa humana. 2, a evangelização como diálogo, não como tática de conquista ou jogo de interesse, mas como reconhecimento do real valor da outra pessoa e como oportunidade do fiel oferecer ao seu interlocutor o testemunho de uma vida coerente com o Evangelho. O anúncio explícito de Jesus Cristo, exortando os fiéis a não privar o ser humano da boa nova de toda a vida que ele tem direito e de que Deus o ama e Deus o salva. A exigência de uma vivência comunitária e fé eclesial é fundamental. Ou seja, esse não é um assunto então para eles. Estou apenas tentando dizer que esse é o público que e é importante para nós estarmos tratando desse tema, apenas explicando que ele não é um tema de toda a cristandade. A necessidade de uma articulação, vocês sabem disso muito mais, todos sabem de cor sobre isso, mas eu vou só afirmar como é que surge essa necessidade. Ela vem aí do século XVIII, século XIX, até porque até o século XVIII, pelo que se registra, as igrejas, os líderes, as pessoas viviam essas experiências amplas da vida sem necessidade de explicação. É só observar algumas missões no Brasil, por exemplo. A necessidade de uma articulação teológica sobre a relação entre evangelização e responsabilidade social está vinculada principalmente ao contexto histórico protestante e ao movimento do evangelho do social gospel, liderado pelo batista Rauschenbusch, de 1869 a 1918. Aí difundiu-se nos países anglo-saxões esse tipo de ideia. O pensamento básico que consistia em priorizar a missão social e política da igreja em detrimento da evangelização
ou se quiser chamar isso também de proclamação. Essa frase, ou esse pensamento, essa descrição não é minha, é de um teólogo católico que escreveu o livro A Descrição do Cristianismo, o Binns, 1995. Houve a natural reação dos chamados teólogos ortodoxos, no livro dele é Fundamentalistas, que assumiram uma posição oposta, priorizando apenas o aspecto da proclamação do Evangelho em detrimento das questões sociais e éticas do Evangelho. Como proposta ao abismo criado entre os teólogos liberais e a reação contrária dos ortodoxos, aí surge então essa articulação europeia, no início europeia e norte-americana, do Congresso de Lausanne. Mas não significa que não já se conversasse isso em outros lugares, inclusive na América Latina. Isso era algo extraordinário, já foi falado aqui, não vou entrar nesses detalhes. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque aparecem três expressões que eu quero chamar a atenção aqui para nós, no Pacto de Lausanne, que é justiça, libertação e dignidade humana. Essas expressões estão nas palestras de René Padilha e Samuel Escobar. Ou seja, é a América Latina, diante do seu contexto de sofrimento e dor, de muita injustiça, que levanta esse grande tema. Estou trazendo essa informação a fim de desafiar essa nova geração a pensarem nesses grandes temas do momento. Poderia deixar para falar sobre isso mais adiante, mas vou me antecipar, que se eu puder eu termino o quanto antes. Diminuiu-se, nas últimas estatísticas, evidencia-se que foi diminuída a violência no país, o número de assassinatos. Mas aumentou a violência contra a mulher. 64,6% mulheres de cor preta. Significa que tem um endereço a essa violência. Mulheres de descendência afro-brasileira. Mulheres pretas. Esse é um desafio. Nós vamos manter esse nosso discurso contra o ser feminino. Nós vamos manter a nossa linguagem que cada vez mais deprecia a beleza da negritude. Garotos de 14 anos de idade, dependente químico, pobre, que não tem tendência ao roubo e à violência, morre mais precocemente do que o garoto que sabe roubar. Menino pobre, menos de 14 anos, tem dependência química, não sabe ou não quer, ou não aprendeu, não teve coragem, graças a Deus por isso, de roubar ou de cometer violência, ele é assassinado precocemente. E geralmente, pelo menos em Fortaleza e Caucaia, geralmente o assassino ou o potencial assassino do garoto mora a menos de 100 metros da casa desse menino. O que é responsabilidade social cristã? Famílias nas regiões ribeirinhas que não estão podendo sobreviver, famílias no semiárido nordestino que não estão conseguindo conviver, não por causa de fatores que dizem respeito ao seu contexto, mas por causa de irresponsabilidade com as questões climáticas e desrespeito à forma como nós lidamos com a natureza, e essas pessoas estão sofrendo. Qual é a nossa responsabilidade social? O que é que nós estamos chamando então de evangelização e responsabilidade social? De comunicação da boa notícia, das boas novas e de uma transformação que tem implicações conjunturais, tem implicações com esse mundo todo e tem implicações na vida local das pessoas com quem nós convivemos. Uma tentativa, não é de definição, mas de compreensão do que nós chamamos de responsabilidade social. Nesse encontro de 1982, liderado por John Stott, eles dividiram a questão da responsabilidade social em dois blocos, duas colunas.
ele chama uma coluna de serviço social. De um lado é socorrer o ser humano em suas necessidades, a ação social do outro lado, eliminar as causas das necessidades, de um lado atividades filantrópicas, do outro lado atividades políticas e econômicas, de um lado procurar ensinar indivíduos e famílias, do outro lado procurar transformar as estruturas da sociedade, de um lado o serviço social, obra de caridade, na ação social, a busca pela justiça, a busca pela justiça. Eu tenho aqui alguns textos, algumas descrições, na verdade definições, mas eu não quero trabalhar nenhuma definição, eu quero só que a gente saia com o mínimo de compreensão. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Encontrei. De um lado, por exemplo, digamos que eu estivesse em Gaza, e aí eu desse um prato de comida a uma criança sofrida em Gaza. Eu estaria fazendo uma assistência social. Eu estou usando, num outro contexto e com uma outra experiência, o que o Elcio da Silva Lessa, há mais de 60 anos atrás, escreveu sobre responsabilidade social cristã, e no seu livro ele usa um outro cenário. Eu estou usando a mesma ideia, só que com um cenário diferente. No momento que eu dou comida a essa criança, eu estou fazendo uma assistência social. No momento que eu tirar a criança desse ambiente e levo para um outro lugar de sobrevivência mais segura, eu estou fazendo um serviço social. No momento que eu lutar para que em toda a conjuntura que provoca a guerra eu consiga resolver e elimina a guerra, aí eu estou fazendo uma ação sociopolítica. Então, assistência social pode ser feita por quem soltou a bomba. Eu posso soltar a bomba e no outro dia soltar comida. Eu estou fazendo uma assistência social. Eu posso ter o refém como meu prisioneiro e fazer uma assistência social dando um prato de comida. Mas eu não resolvo o problema da minha responsabilidade sociopolítica. E isso é grave, e isso é muito sério. Eu posso fazer assistência social para promover a minha instituição. Por isso que Jesus diz assim: quando a sua mão direita fizer alguma coisa, não permita que a esquerda veja. Que eu acho que é um versículo que no Brasil não funciona, porque a esquerda nunca vai reconhecer se a direita fizer alguma coisa que preste, e a direita nunca vai reconhecer se a esquerda fizer alguma coisa que preste. Desculpa, fechado o parêntese. Mas o que é a nossa responsabilidade social, então? Para o Robson Cavalcante, ai meu querido, saudosa memória, no seu livro A Igreja de Transformação Histórica, ele sugere 3 ideias que seria, digamos, ele não usa o termo de responsabilidade social, mas referindo-se a essa mesma temática, ele diz que é projetos de filantropia, projeto de desenvolvimento, projeto de ação política. Então, para ele, a ação social envolve também os projetos de ação política. Aproveito, abra um parênteses, uma vez que ele fala em projeto de ação política, é frase também dele, que é melhor uma igreja alienada do que uma igreja que se envolve para fazer uma política ruim e perversa. As duas coisas são terríveis, mas fazer o quê? Sebastião Gameleira, bispo anglicano, ele vai ampliar um pouco mais. Ele vai dizer que tudo é sempre diaconia. Diaconia da palavra, diaconia da proclamação, diaconia da ação social, até a evangelização ele vai chamar de diaconia, ele vai chamar de serviço da comunicação. Então é também uma diaconia, Dito isto, fecho dizendo o seguinte: a nossa responsabilidade social precisa discernir se o contexto necessita temporariamente de socorro imediato, até porque ela tem o potencial de promover quem faz e de colocar a pessoa que está na necessidade na inércia, no comodismo. Isso pode acontecer. Por isso que geralmente a filantropia, a assistência social deve ser praticada em situações de catástrofes e em situações temporárias, porque você pode se autopromover com o serviço social. Em geral, o serviço de assistência social promove mais quem faz do que quem recebe. Se você fizer assistência social, pode preparar uma parede bonita na sua casa, que você vai receber placas do município, não sei quem mais, cidadão, não sei de que, Prepara uma parede bonita para colocar as placas de homenagem. Se você pratica
justiça, é bom ter um plano funerário decente. E responsabilidade social implica na prática da justiça. Quais os grandes temas para essa geração? Clima, meio ambiente, unidade do povo de Deus. Por isso que eu saio daqui com a expectativa que a gente pense depois num encontro que gere as mesmas tensões que John Stott viveu com a sua geração. Resgate da dignidade humana e da libertação dos seres humanos. Revisão da dívida externa, especialmente dos países pobres. Quem sabe o sonho de um tempo de jubileu. A justiça que se engaja no caminho da diplomacia para a construção da paz. Que a justiça e a paz se abracem e se beijem entre nós. Que sejamos diplomatas da paz, com o coração marcado pela vida do Jesus Cristo de Nazaré, de tal forma que justiça e paz estejam presentes entre nós. Sou de uma igreja que não batiza criança, mas eu tenho desenvolvido o que eu chamo de espiritualidade na calçada. Um grupo de senhoras que tem 3, 4 filhos, e esse aqui, não, mas o pai, eu não sei se foi... Todo respeito às minhas queridas, mas às vezes ela não sabe quem é o pai da criança. E por conta disso, esses meninos não são batizados. E eu sou de uma denominação que não batiza criança. Mas nesse caso, meu querido e minha querida, a criança é batizada e a mulher se liberta pelo menos do peso da consciência de que o menino é pagão porque não passou pela mão de um sacerdote. Por que espiritualidade na calçada? Porque a calçada é democrática. Quem passa, às vezes o máximo que diz é: com licença, por favor, sem necessidade.